Boa noite, está começando mais uma edição do Rede TV News. A polícia do Rio de Janeiro investiga a morte de uma mulher durante um procedimento estético numa clínica da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Quem mora na rua se surpreendeu com a notícia de que uma mulher morreu fazendo procedimento estético ali na vizinhança. Eu fiquei surpreso, porque ontem tinha uma viatura militar na porta ali, eu fiquei assim meio, O que houve? Não aconteceu nada. Eu fiquei surpreso, Nem sabia que essa clínica fazia esse tipo de procedimento. A clínica funcionava no segundo andar daquele prédio. A auxiliar de serviços gerais chegou na manhã da última quarta-feira e por volta das 3 horas da tarde, o corpo de bombeiros foi chamado. Mas a paciente já foi encontrada sem vida. A família acusa a profissional responsável pelo procedimento estético de ter provocado a morte. Ela já conhecia essa mulher, já tinha feito o processo de botox no rosto com ela e tinha confiança porque outras pessoas já tinham feito e dado certo. Marise Silva de Souza, de 50 anos, teria pago R$ 3.500 por uma bioplastia de nádegas, procedimento que aumenta o tamanho do bumbum. No celular dela, a filha encontrou várias conversas com a profissional. Engraçado, né? Que a calcinha parece até que é uma meia calça, né? Interessante. Mas aí a primeira vez já que coloca, já fica com a bundinha empinadinha assim, desse jeito mesmo? Fica assim. Aí você só faz o quê? O Pix de 1.500 e no dia do procedimento, que vai ser quarta-feira, você paga os restantes para eu poder pegar o produto, entendeu? A Polícia Civil está investigando o caso. No dia da morte de Marise, uma perícia foi feita. A masoterapeuta, em depoimento, contou que só faz procedimentos estéticos não invasivos e que trabalha na área há 1 ano. Ela ainda disse que estava fazendo uma drenagem linfática quando Marise começou a passar mal. O laudo de necrópsia indicou como causas da morte edema pulmonar e infarto. A polícia ainda vai ouvir novos depoimentos para concluir o caso. Graças à minha mãe, ela guardou tudo, ela tirou foto de tudo. Eu tenho tudo no celular dela e a gente tem as provas de tudo. Então eu já tenho certeza para mim que a gente vai conseguir prender essa mulher. Um empresário foi executado em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Ele estava no carro, em frente à academia que frequentava com a namorada. Ela testemunhou o crime, que também foi gravado por câmeras de segurança. Os criminosos já desceram do carro atirando contra o veículo preto, onde estava Luiz Cláudio Mazuca Filho, de 35 anos. A namorada dele, que dirigia o carro ao lado, conseguiu manobrar e sair do local. Armados com um fuzil e com uma pistola 9mm, eles dispararam diversas vezes. Um morador gravou o momento da execução. Ao todo foram 35 disparos. Luiz Cláudio morreu na hora. Ele era dono de um bar e de um centro automotivo em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Uma funcionária da academia, de 26 anos, foi baleada no braço e no quadril. O estado de saúde dela é estável. A motivação do crime ainda é investigada. Bombeiros estão tendo dificuldades para localizar cerca de 15 pessoas desaparecidas que estariam na ponte que caiu sobre o rio Curuçá, na estrada que liga Manaus a Porto Velho, ainda no Amazonas. A profundidade do rio chega a 25 metros. 8 mergulhadores fazem as buscas. Equipes de resgate também trabalham para retirar da água os veículos que afundaram. O acidente foi na quarta-feira. 4 pessoas morreram. Dos 15 feridos, 1 ainda está internado. A ponte tinha problemas na estrutura e estava parcialmente bloqueada. A Justiça do Rio de Janeiro realiza nesse momento a primeira audiência sobre o caso da madrasta acusada de envenenar 2 enteados. A repórter Natália Fonseca tem mais informações ao vivo para a gente. Natália, quantas testemunhas serão ouvidas agora? Boa noite, Érica Lacombe, e a todos que acompanham o Rede TV News. A audiência aqui no 3º Tribunal do Júri começou por volta de 1h da tarde. O juiz pretendia ouvir 28 testemunhas, sendo 21 de defesa e 7 de acusação. Entre elas, os pais das vítimas e os filhos de Cíntia Mariano, acusada de envenenar os enteados Bruno e Fernanda Cabral. 5 testemunhas não compareceram e a audiência será remarcada. A primeira pessoa a depor foi a perita criminal Gabriela Graça Soares, responsável pela exumação do corpo da Fernanda. A jovem tinha 22 anos e morreu em março. A suspeita no atestado de óbito era de causas naturais.
Bruno, de 16 anos, foi internado em maio com suspeita de envenenamento após comer um feijão na casa da madrasta. A semelhança dos casos levantou suspeita e, após exame de sangue no adolescente e exumação do corpo, os laudos apontaram nos dois presença de chumbinho. Cíntia está presa desde maio. Natália Fonseca para o Rede TV News. A advogada Ana Cristina Vale, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, teve o muro da casa dela em Brasília pichado. Vândalos escreveram a frase "Morte ao Bolsonaro". Ana Cristina postou um vídeo em redes sociais mostrando que o carro dela também foi apedrejado. Ninguém ficou ferido no ataque, que foi comunicado ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Os locais de votação em todo o país já estão sendo preparados. De Brasília, o repórter Anderson Arcoverde tem informações ao vivo para a gente. Boa noite, Anderson. Quantas urnas transportadas para sessões no Distrito Federal já foram encaminhadas por aí? Mais de 6.700, Érica. Boa noite para você, boa noite, Lacombe, e a todos que nos acompanham. E para facilitar o trabalho, as escolas aqui do Distrito Federal não funcionaram hoje. O TRE começou logo cedo o transporte das urnas. Elas foram levadas em 41 caminhões que foram escoltados pela Polícia Militar. Mais de 600, ou melhor, mais de 6.000 policiais participaram do trabalho que foi supervisionado pelos servidores do TRE. 700 urnas foram colocadas de reserva para substituir aquelas que apresentarem defeito no domingo. E todas elas serão montadas neste sábado, amanhã. Aqui no Distrito Federal, mais de 2 milhões de eleitores estão aptos a votar. Eles vão escolher entre cerca de 900 candidatos que vão disputar os cargos de deputados distrital e federal, senador, governador e presidente da República. Anderson Arcoverde, de Brasília, para o Rede TV News. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal começou a cercar os prédios públicos da esplanada dos ministérios. A ação faz parte de um esquema de segurança para as eleições. Toda a região central de Brasília, chamada de Plano Piloto, é tombada como patrimônio cultural da humanidade. A proteção é para evitar depredações no dia da votação. As polícias federal, militar e civil prepararam agora um dos maiores esquemas de segurança para uma eleição. No Rio de Janeiro, mais de 40.000 policiais militares vão estar nas ruas em zonas eleitorais e perto de áreas de risco. Agentes do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, vão se concentrar no Complexo da Maré, na zona norte do Rio, e em São Gonçalo, na região metropolitana. As imagens feitas pelas câmeras instaladas na farda dos policiais militares e por aeronaves serão transmitidas em tempo real para o Centro Integrado de Comando e Controle. Todo esse efetivo que está destinado não só na segurança das vias públicas, no transporte e logística das urnas eletrônicas, na segurança das zonas eleitorais, eles também estarão com atenção voltada para a área imediata, próxima às zonas eleitorais, para que todos possam se deslocar com tranquilidade e, acima de tudo, que saibamos utilizar esse momento com muita sabedoria. Este é o maior esquema de segurança já planejado para uma eleição. Em Minas Gerais, 133 viaturas e mais de 500 policiais deixaram hoje o quartel do comando da PM em Belo Horizonte para reforçar a segurança no interior do estado. Minas tem o segundo maior colégio eleitoral do país. A força-tarefa conta ainda com o apoio das polícias civil, federal e rodoviária. É todo um conjunto de atividades que nós estamos preparados e eu volto a dizer, para que o nosso cidadão, o eleitor mineiro, tenha tranquilidade nesse momento aí de tantas disputas, fazer a sua melhor escolha e a gente vai garantir o Estado democrático de direito. A Operação Eleições 2022 vai até o final da apuração da eleição. O setor de inteligência também faz o monitoramento das redes sociais. A gente tem monitorado, a gente tem trabalhado nos bastidores para trazer qualquer informação para que a polícia ela possa se antecipar a qualquer fato que venha acontecer.
A Justiça Eleitoral brasileira tem procurado facilitar o uso das urnas eletrônicas por eleitores com algum tipo de deficiência. E esse ano as urnas terão também um intérprete de Libras. A reportagem é de Caroline Fernandes. Nestas eleições, mais de 1.270.000 eleitores em todo o país declararam ter algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. É o caso do professor Ivanilton Portela. Deficiente visual desde os 13 anos, ele entende bem os desafios de estar em um ambiente que nem sempre está adaptado. Consciente da importância do voto, resolveu ajudar a quebrar barreiras. Vai ser minha primeira experiência, né, trabalhando nas eleições e espero que dê certo, né? Estou aqui muito animado, né? Eu vou ficar na área da coordenação de acessibilidade da Escola Senador Paulo Guerra e vou estar aqui orientando não só para as pessoas com deficiência visual, mas em todas as áreas aqui, né? Em todo o país, serão 163 mil sessões eleitorais com acessibilidade para aqueles que declararam ter algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. A urna eletrônica, que já é adaptada para pessoas cegas ou com baixa visão, este ano incorporou uma novidade: a presença na tela de uma intérprete de Libras. Para os deficientes auditivos, a urna traz na tela um intérprete de Libras. Então, esse intérprete acompanha o eleitor em cada um dos 5 votos que ele vai dar, informando qual o voto que ele está dando. E também para pessoas com deficiência visual, a urna tem um sistema de áudio que permite narrar, falar para esse eleitor, voto a voto, número a número, que ele digita na urna eletrônica. O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco também conta este ano com o projeto Eleições Acessíveis. O objetivo é disponibilizar transporte para pessoas com mobilidade reduzida. O convênio vai beneficiar 250 eleitores em todo o estado. A participação de jovens de 16 e 17 anos nas eleições deste ano vai ser cerca de 50% maior do que no último pleito. São jovens que, mesmo não sendo obrigados por lei, escolheram votar. Aos 16, mesmo sem ser obrigada, Rosa Marília tirou o título de eleitor. Por mais que nós sejamos menores de idade, a gente também faz parte da sociedade, o que afeta na sociedade nos afeta também. Então, decidir, o presidente faz, ou melhor, não é uma obrigação, né? Mas é uma parte de fazer parte de um ato da sociedade. Lucas Meira tem 17 anos e também vai votar. Atento à política, ele não perde os debates e busca conhecer a história de cada candidato. Por ser um ano de muitas coisas que estão acontecendo, eu optei por participar. Em 2002, a quantidade de jovens menores de 18 anos aptos a votar havia crescido, passou de 2 milhões. Mas depois começou a cair. Somente 2 décadas depois, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, é que esse número voltou a crescer. Mais uma vez, o número de jovens entre 16 e 17 anos que poderão votar supera a marca de 2 milhões. Segundo a coordenadora do TRE do Ceará, Roberta Laena, as campanhas de conscientização contribuíram para esse aumento. Ano passado, nós começamos com o Bora Votar, o TSE fez uma campanha nacional em dezembro para estimular esse alistamento, mas principalmente esse ano, na Semana do Jovem Eleitor, em março, nós tivemos uma campanha massiva nas redes sociais, nos portais e especialmente nós fizemos palestras, né, nas escolas. Participação muito importante, principalmente pelo futuro da nossa nação e do nosso presidente. No próximo domingo, os brasileiros vão escolher 513 deputados federais. Também serão eleitos 27 senadores. Na segunda reportagem da série sobre as eleições, o Rede TV News explica a diferença entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O prédio mais famoso de Brasília é também a Casa das Leis. É no Congresso, formado pelo Senado Federal e a Câmara dos Deputados, que são aprovados ou rejeitados projetos de lei, propostas de emenda à Constituição e textos que impactam diretamente o nosso dia a dia. A Câmara dos Deputados, geralmente, ela costuma iniciar, grande parte dessa legislação, como eu já disse para você, e o Senado é tido mais como uma casa revisora. Por quê? Porque só pode iniciar projeto no Senado os senadores, diferentemente da Câmara dos Deputados, onde todos os habilitados constitucionalmente podem, os ministros, os tribunais superiores, enfim, podem iniciar a legislação na Câmara dos Deputados.
Essa característica de ser considerada a principal porta de entrada das leis fez com que a Câmara ganhasse o nome de Casa do Povo. É ela também que reúne representantes de diversos segmentos, como agronegócio, indústria, sindicatos. Já o Senado representa os estados. Cada unidade da federação tem 3 senadores, que representam seus interesses. Essa diferença entre as duas casas foi representada até mesmo na arquitetura. Ao projetar o Congresso Nacional, Oscar Niemeyer fez a cúpula da Câmara para cima, aberta, já a do Senado para baixo, mais fechada. Ao todo, 81 senadores são eleitos pelo voto majoritário, ou seja, quem ganha mais votos fica com o cargo. O mandato dura 8 anos. Já na Câmara, o cálculo é diferente. A escolha dos 513 deputados é feita pelo coeficiente eleitoral. Alguns estados têm mais representantes que outros. Os deputados são eleitos de acordo com o número de votos dos partidos e o de vagas para cada unidade da federação. É uma casa de representantes do povo, da sociedade. Tanto que na Câmara dos Deputados nós temos 513 deputados, um número muito maior do que de senadores, e cada estado tem pelo menos 8 deputados e no máximo 70, de acordo com a população desse estado. As diferenças entre os cargos são muitas, mas a dica para fazer uma boa escolha continua a mesma. Tem que pesquisar bem todas as propostas. Se ele já foi um candidato que já foi eleito em outras eleições, ver o que ele fez, o que ele produziu de bom. Não é simplesmente ir lá e votar no primeiro que vier à mente. Eu acredito que a gente está precisando sim de mudança, então é preciso analisar minuciosamente todos os candidatos. E o cenário eleitoral a 2 dias da votação é o assunto da rodada de opinião. O debate de ontem talvez tenha afastado a perspectiva de encerrar a eleição no primeiro turno. Lula foi bem, respondeu às acusações de corrupção e defendeu seu legado. Jogava pelo empate, mas fez alguns gols. O problema é que os candidatos da terceira via, Simone, Soraya e Ciro, também fizeram. E pode ter sido suficiente para manter sua pequena parcela de eleitores. Lula precisa de votos desses candidatos e também dos indecisos para vencer no domingo. Já Bolsonaro precisava de uma vitória contundente porque está em segundo lugar, estacionado nas pesquisas, e não conseguiu. Ensaiou dobradinha com candidatos menores, como o padre Kelmon e Dávila, mas quando teve a oportunidade de encarar Lula diretamente, encolheu-se e escolheu perguntar para outro. Entre assessores do presidente, a avaliação é de que Bolsonaro começou focado em 2018 e foi entrando aos poucos em 2022. Mas o efeito prático do debate, segundo eles, será pequeno. Tudo posto, será um domingo para se segurar na cadeira e roer as unhas. Demorou muito, mas às vésperas das urnas, os candidatos acordaram no último debate na TV e todos, alguns timidamente, é verdade, lembraram o eleitor do que Lula representa, um grupo que comandou o maior esquema de corrupção da história do Brasil e quer voltar à cena do crime, como disse o seu vice Geraldo Alckmin. Lula é um político que foi condenado, preso e jamais inocentado pela justiça. O resto é narrativa da esquerda que mira no eleitor jovem, sem memória do mensalão e do petrolão. Lula fugiu das ruas durante toda a campanha porque teme ser questionado sobre esses escândalos do PT e sobre pautas como aborto, ideologia de gênero, sexualização precoce de crianças e legalização das drogas. São os temas da esquerda, mas ontem não teve jeito, teve que ir ao debate e se descontrolou porque só ouviu verdades. Vamos ver como foi o dia dos candidatos à presidência da República. Jair Bolsonaro, do PL, escolheu Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais, para o penúltimo dia de campanha. O candidato à reeleição foi recebido por apoiadores no aeroporto da cidade e depois seguiu em uma motociata até um estádio, onde cumprimentou eleitores e participou de um ato público. De Minas, Bolsonaro embarcou para Santa Catarina, onde fez uma live agora à noite pelas redes sociais. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, participou de um encontro com Marcelo Freixo, candidato ao governo do Rio de Janeiro. Em seguida, foi para Salvador, onde participou de carreata com apoiadores. Lula também esteve com candidatos locais em Fortaleza. Soraya Tronic, do União Brasil, passou o dia em São Paulo. A candidata deu entrevista e teve reunião com a equipe de campanha. Léo Péricles, do Unidade Popular, fez campanha em São Paulo. O candidato visitou a comunidade de Paraisópolis. Ele conversou com moradores e comerciantes. Depois, fez panfletagem no ABC Paulista e teve um encontro na Universidade Zumbi dos Palmares, na capital.
Ciro Gomes, do PDT, participou de uma carreata em Sobral, no Ceará. Simone Tebet, do MDB, cancelou a agenda. Felipe Dávila, do Novo, teve um encontro no Comitê Central do partido no Rio de Janeiro. Vera Lúcia, do PSTU, conversou com operários de construção civil em Belém. Depois ela viajou para São Paulo, onde deu entrevista e jantou com apoiadores. Sofia Manzano, do PCB, fez caminhada e panfletagem no Rio de Janeiro. José Maria Emael, do Democracia Cristã, participou de uma caminhada no centro de São Paulo. Padre Kelmon, do PTB, deu entrevistas no Rio de Janeiro e se reuniu com lideranças do partido na capital baiana. Nesse primeiro turno das eleições, a Rede TV vai ter uma programação especial. Então, desde cedo, boletins ao vivo mostrarão a votação em todo o país e durante o dia o nosso portal também vai trazer notícias sobre as eleições, claro. Nas plataformas digitais tem cobertura também ao vivo a partir das 3 da tarde. E às 7 da noite você acompanha pela TV a apuração dos votos e a divulgação dos resultados nos 26 estados e no Distrito Federal. Mauro Talhaferri e eu estaremos aqui na apresentação e as análises serão dos nossos comentaristas Silvio Navarro e Amanda Klein. A taxa de desemprego no Brasil recuou para 8,9% no trimestre encerrado em agosto. É o menor patamar desde 2015. 1,5 milhão de pessoas conseguiram uma vaga no mercado formal de trabalho no período. Hoje, quase 100 milhões estão empregadas no país. O rendimento do trabalhador também subiu mais de 3%. Pesquisa feita pelo Instituto Brasmarket mostra o presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL, à frente do ex-presidente Lula, do PT. Na simulação do primeiro turno, na pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos, Jair Bolsonaro lidera com 45,4% das intenções de voto. O ex-presidente Lula vem em segundo, com 30,9%. No mesmo cenário, Ciro Gomes, do PDT, tem 6,2%. Simone Tebet, do MDB, aparece com 5,2%. E Soraya Tronic, do União Brasil, com 0,8%. Felipe Dávila, do Novo, e Padre Kelmon, do PTB, têm 0,3% cada. Léo Péricles, do Unidade Popular, 0,1%. Emael, do Democracia Cristã, Sofia Manzano, do PCB e Vera Lúcia, do PSTU, não pontuaram. 8,3% dos entrevistados não responderam ou não sabiam em quem votar. Brancos e nulos somaram 2,6%. A pesquisa ouviu 1.600 eleitores com 16 anos ou mais em 529 municípios de todo o país e foi realizada entre 26 e 28 de setembro. A margem de erro é de 2,45 pontos percentuais para mais ou para menos. E outro levantamento do Instituto Paraná Pesquisas mostra o ex-presidente Lula do PT à frente do presidente candidato à reeleição Jair Bolsonaro do PL. Na simulação do primeiro turno, na pesquisa estimulada, Lula aparece com 43,9% das intenções de voto. Jair Bolsonaro, do PL, vem em seguida com 37,3%. No mesmo cenário, Simone Tebet, do MDB, tem 5,8%. Ciro Gomes, do PDT, 4,9%. Os outros candidatos não chegam a 1%. Soraya Tronic, do União Brasil, está com 0,5%. Felipe Dávila, do Novo, 0,4%. Padre Kelmon, do PTB, Vera Lúcia, do PSTU e Emael, do Democracia Cristã, têm 0,1% das intenções de voto cada. Léo Péricles, do Unidade Popular, e Sofia Manzano, do PCB, não pontuaram. 3,1% não responderam ou não sabiam em quem votar. 3,8% dos entrevistados votariam branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. Considerando apenas os votos válidos, o ex-presidente Lula está à frente, com 47,1% das intenções de voto. Jair Bolsonaro tem 40%. Simone Tebet, do MDB, 6,3%. Ciro Gomes, do PDT, 5,2%. Soraya Tronic, do União Brasil, aparece com 0,6%. Felipe Dávila, do Novo, 0,4%. Padre Kelmon, do PTB, e Vera Lúcia, do PSTU, têm 0,2% cada.
Emael, do Democracia Cristã, 0,1. Léo Péricles, do Unidade Popular, e Sofia Manzano, do PCB, não pontuaram. A pesquisa ouviu 2.020 eleitores com 16 anos ou mais em 202 municípios de todo o país e foi feita entre 27 e 29 de setembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Está chegando a hora da decisão na Liga Brasileira de Free Fire. A 8ª semana foi dominada por duas favoritas ao título. A Cade foi a equipe mais agressiva, com 48 eliminações, além de 2 buiás. Foram 104 pontos somados, alcançando os 688, terceira colocação consolidada. Já o Fluxo teve um grande dia, garantiu a dobradinha e somou 72 dos 99 pontos da semana. A equipe lidera a Liga Brasileira de Free Fire, seguida pela TSM, segunda colocada. Na parte de baixo da tabela, a Miner segura a lanterna da competição. E você já sabe, hein? Amanhã, a partir da 13h, você acompanha aqui na tela da Rede TV a abertura de mais uma rodada da Liga Brasileira de Free Fire. Não perca! Uma travessura tomou conta da internet. Um cão foi flagrado tentando furtar um bicho de pelúcia de uma loja no interior de São Paulo. Ele não conseguiu levar o bichinho, só que o vídeo viralizou e o cachorro acabou ganhando de presente o que ele tanto queria. A Rose é a tutora da dupla de meliantes caninos e conta que levou um baita susto quando viu as imagens que mostram a ação dos cães. Minha filha falou: mãe, tá passando um vídeo dos cachorros que roubaram um bichinho de pelúcia no salão da Danila. Aí eu fiquei meio assustada no momento, né, tudo. E aí, assim, o que eu fiz? Eu resolvi ligar para ela, né, para perguntar se teria que pagar esse bichinho ou não, né, o que a gente ia fazer. A travessura dos dois cães viralizou depois de ser flagrada pelas câmeras de segurança da loja. Enquanto um entra no estabelecimento, como quem não quer nada, o outro fica do lado de fora dando cobertura. Dentro da loja, ele acaba escolhendo justamente uma das maiores pelúcias e arrasta com dificuldade. O bichinho acaba ficando preso na porta. O cão ainda sai para conferir se não tem ninguém olhando e volta para mais uma tentativa, mas sem sucesso. Os dois, então, acabam indo embora de patas vazias. O Fred e a Lilica passaram a ser procurados por todos os cantos da cidade, mas não para responderem pela tentativa de furto, e sim porque o Marcos, dono do estabelecimento, queria presenteá-los com a pelúcia que foi escolhida por eles. Ele vai contar pra gente como foi esse encontro. O encontro foi fantástico, né? Eles são dois bebezões assim de 7 meses, super brincalhões e ficaram super felizes, né, quando a gente entregou a ovelha que eles tanto queriam. E foi até emocionante, né, porque é muito gostoso ver a pureza, né, dos cachorros quando eles fazem esse tipo de arte aí, e principalmente quando dá essa repercussão toda aí que tá dando, né. O principal suspeito, o cachorro Fred, e sua cão-parça Lili não desgrudam mais da pelúcia. O inquérito foi concluído e toda essa confusão esclarecida. O principal suspeito, o cachorro Fred, e sua cão-parça Lili não desgrudam mais da pelúcia. Com o inquérito concluído e toda essa confusão esclarecida, a dupla foi condenada a receber muito amor e carinho. Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite e bom fim de semana.